Amada igreja, quero lembrar-lhes que Deus está no controle de tudo. Amém? Os olhos de Deus, queridos, eles vigiam todo mundo. Deus vê tudo, sabe tudo. Aleluia. Ele sabe das tuas lutas, das tuas dificuldades. Ele tem ouvido as tuas orações, os teus clamores. Tem visto o teu choro. E em todo tempo Ele está contigo. Amém? Aleluia, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, aleluia. Queridos, estamos no mundo, mas não somos do mundo, estamos aqui só de passagem, amém? O detalhe, querido, que quando Jesus veio ao mundo, anunciar as boas novas, que é o Evangelho, e disse, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, é necessário o arrependimento, aleluia, é necessário crer no Evangelho, é necessário vivenciar a palavra de Deus todos os dias, precisamos meditar na palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Querido, acontece que o homem, ele tende a querer criar, inventar, mudar as coisas que vêm de Deus, colocando as coisas de acordo com o seu entendimento. Isso porque, queridos, se nós olharmos a Bíblia, na Bíblia, Jesus não prometeu riquezas, bens, paz, aqui neste mundo. Há esta promessa para cada um de nós, mas não é para este mundo. É para o mundo vindouro, a nossa nova Jerusalém. Enquanto aqui estamos, queridos, a palavra de Deus diz que no mundo passarei por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é necessário nos mantermos firmes. Amém, queridos? Nos mantermos firmes quando nós vemos os testemunhos de Paulo, queridos, das perseguições que ele passou, das afrontas, das humilhações, de tudo que ele passou por amor ao Evangelho. Muitas coisas ele passou. Por quê, queridos? Porque aquele que verdadeiramente segue a Cristo, que vive de acordo com a vontade de Deus, há perseguições. Porque incomoda, o inimigo não fica satisfeito. Ele entra, querido, tentando colocar desânimos, tristeza, angústia. Para quê? Para que haja o esfriamento, para que haja o afastamento da pessoa de junto de Deus. E nós temos que saber, queridos, e lembrarmos que nós só temos vida em Cristo quando nós estamos juntinho dele. Que por maiores que sejam as provações e tribulações que passamos nesse mundo, vai passar. São momentâneos, querido, esses momentos. Amém? E por maior que seja a provação no deserto, não esqueça, Jesus está conosco. Porque Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, por isso foi enviado o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que tem nos ajudado, nos dado força para continuar firmes nessa caminhada proposta por Deus para cada um de nós. Mas nós temos que nos manter firmes, amém? E ser fiel até a morte, aleluia, fiel até a morte. É necessário continuarmos junto de Deus, porque somente juntinho dele, com intimidade com ele, queridos, é que nós teremos força. Aleluia. Ligado, querido, na videira verdadeira, não podemos nos afastar do Senhor. Muitas vezes, querido, quando passamos por coisas que não queríamos, provações, tribulações, vem o murmurar, o reclamar, o questionar. Por que isso, Deus?
Por que que só eu estou passando por isso, por aquilo? E muitas vezes até compara com a vida de outro. Por que que fulano nem faz o que eu faço na igreja? Ou nem na igreja vai, ou nem na igreja está. E tem uma vida tão boa. E eu não consigo ter paz. Não consigo relaxar. Eu quero te lembrar, querido, que nós estamos em batalha. Amém? Existe guerra, uma guerra sendo travada. E nesta guerra nós travamos batalhas todos os dias. E se vencemos uma, querido, não podemos baixar a guarda. Mas precisamos nos manter firmes. Porque depois, na sequência, virá outra batalha. E assim é as nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui, de batalha em batalha, de luta em luta, de vitória em vitória, nós iremos continuar em nome de Jesus, vencendo sempre no Senhor. Eu e você, não podemos ser enganados pelo que o mundo prega, pelo que o mundo apresenta, queridos. E quando nós olhamos hoje para as igrejas, a igreja de sucesso hoje é uma igreja onde tem muitas pessoas. A igreja de sucesso hoje é uma igreja onde tem muito luxo, riqueza. Mas será que esta é a igreja que agrada o coração de Deus? Será? Você acha que essas coisas impressionam a Deus? Amém, queridos? Queridos, nós temos que lembrar que antes de nós olharmos a igreja como entidade, as quatro paredes, a igreja somos nós. Como é que nós estamos vivendo? Porque a Bíblia diz que nós não seremos confundidos. Quando Jesus vier a buscar a sua igreja, Ele vai encontrar os seus. Ele sabe, conhece os seus. Ele tem acompanhado a vida de cada um de nós. Cabe a nós, queridos, nos mantermos firmes. Não sermos levados por doutrinas vãs dos homens, ensinamentos, entendimentos do mundo. Não. Precisamos estar firmes no Senhor. Em querer agradar ao Senhor, em todo tempo, em nome de Jesus, sermos fiéis até o fim, querido. Amada igreja, eu te peço agora, seja fiel, amém? Mas antes de ser fiel comigo, seja fiel com Deus, em nome de Jesus. Seja fiel com Deus, não esteja vindo à igreja para agradar o pastor, dar satisfação aos irmãos, mas a Deus, porque Deus conhece e vê a tua vida. Amém, queridos? Temos um chamado para estarmos juntos, vivermos em comunhão juntos, porque diante da luta que tem sido tão grande, travada todos os dias, se estivermos dispersos, queridos, seremos alvos fáceis das garras do inimigo. Mas precisamos estar aliançados, primeiramente na rocha, e em comunhão um com os outros, em todo o tempo, vivendo a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor, a verdadeira palavra, querido. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Convido os irmãos agora, abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Ouça com atenção o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. E diz:
E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que em Apocalipse, Jesus traz uma palavra para 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas. E falando um a um a respeito da igreja. E aqui nessa noite nós compartilhamos com os irmãos sobre a igreja de Esmirna. Amém? Esmirnas. A igreja de Esmirna. Amém, querido? Esmirna, querido, era uma cidade rica. Cidade portuária. Onde havia muito comércio, onde tinha muitos judeus. E a igreja é uma cidade rica. Uma cidade pequena. Essa cidade hoje ela fica na Turquia. Uma cidade grande. Se transformou numa cidade grande, bem povoada, mas rica. E essa cidade, querido, tinha templos pagãos, de adoração a outros deuses. E ali houve uma perseguição aos cristãos. De tal forma, querido, que a igreja de Esmirna era uma igreja pequena, bem pequena. Porque ser cristão naquela cidade, naquele período, era crime. Ser cristão, declarar que cria em Deus, em Jesus, no sacrifício de Jesus, na morte e ressurreição dele, era motivo de perseguição, prisão e até morte. Por conta disso, querido, nessa cidade rica, esta igreja era uma igreja pequena, pobre, perseguida, formada, querido, por escravos e também por pessoas que outrora tinham sido ricos, mas que tiveram seus bens expoliados, tomados, arrancados, de tal forma que ficaram pobres. Mas era uma igreja, queridos, que se mantinha firme ao Senhor. Esta igreja, querido, aqui em Apocalipse, a ser mencionada por Jesus, ela não tem repreensão, ela não tem uma palavra negativa, mas tem uma palavra, querido, de coisas que agradaram a Deus. Uma igreja que estava andando de acordo com a vontade de Deus. Uma igreja que estava sendo e é para nós referência. Enquanto havia outras igrejas ricas, luxuosas,
mas não tinham a presença de Deus. E essa igreja de Esmirna, uma igreja pequena, pobre, mas uma igreja conforme o coração do Senhor. E nós vemos aqui, querido, que Jesus fala que Ele conhece, Ele vê a situação e vê também qual o destino preparado. Nós temos que lembrar, queridos, que há promessa para cada um de nós. E o que precisamos? Nos manter firme até a morte, até o fim. Sermos fiéis a Deus. Aleluia. Amém? Querido, esse momento aqui, a igreja, essa igreja, ela é perseguida. Esmirna, querido, Esmirna era um local de competições, de disputa. E nas competições, depois, os atletas recebiam o que? Coroas. Mas a coroa, querido, podia ser de ouro. Mas nós sabemos, queridos, que coroa maior está prometida para nós, amém? Para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nos dias de hoje, nós estamos aqui no Brasil, e nós olhamos, e aqui temos liberdade, ainda temos liberdade. Mas nesses dias, estava olhando na TV, no vídeo, no YouTube, ou melhor, uma igreja, uma irmã estava louvando, adorando a Deus, uma missionária, e foi denunciada pelos vizinhos, porque segundo os vizinhos o som estava muito alto, e vieram os fiscais da prefeitura, e em vez de pedir, ao chegar lá e com equipamento, e detectaram que estava um pouco acima, e em vez de pedir para baixar, como fazem quando são requisitados em bares, em festas e tudo mais, não, simplesmente pegaram aquela missionária e levaram presa, detida. Pediram para baixar o som, desligar, confiscar o som, e levar o som e aquela irmã presa. Isso, querido, aconteceu agora, recente. Então são coisas, querido, que nós precisamos estar atentos, porque coisas semelhantes já acontecem nos dias de hoje, em outros países, perseguições e até morte. Morte. Para você ter ideia, por exemplo, na Coreia do Norte, muitos são mortos. Os cristãos de lá, queridos, eles cultuam a Deus ou se reúnem às escondidas. Escondidos. As crianças, quando vão para os colégios, elas são estimuladas e até muitas vezes enganadas. Os professores chamam e dizem: jovem, veja se na sua casa tem algum livro da capa preta. Se tiver, me diga que aqui eu te dou balas, bombons, te dou chocolates. E conta um caso que uma criança foi em casa e, sabendo que a mãe toda noite pegava uma Bíblia que tinha escondida em casa, e aquela criança chegou lá para a professora e informou. E a professora perguntou: onde é que seus pais moram? Vamos lá. E foram até lá, prenderam, e depois aqueles pais das crianças foram mortos. Isso não é história, que isso é realidade. Amém? Mas esses irmãos estão lá vivendo o evangelho verdadeiro, sendo perseguidos, mas firmes. Firmes. Amém, queridos? E aqui nós vemos a história dessa igreja, Esmirna.
essa cidade rica, mas vivendo em circunstâncias, em momento de perseguição. Porque ali tinha templos judeus, aqueles que professavam que amavam a Deus, que seguiam a lei, que obedeciam, mas que não criam em Jesus, que eram os primeiros perseguidores dos cristãos. E havia também, queridos romanos, que chegou um determinado momento, que foi decretado que todos deveriam cultuar ao imperador romano. Todos cultuar ao imperador romano. Porém, os cristãos de Esmirnas se mantinham firmes. Estes só adoravam somente a Jesus. Amém? Essa igreja se mantinha firme. Por isso era uma igreja perseguida em todo o tempo. Amém? Então vejamos o que diz aqui. Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aleluia. Quem está falando aqui, querido? Jesus. Jesus fala dele. Aleluia. Jesus faz referência. Jesus está falando ao anjo da igreja, ao pastor, à liderança. Mas eu te digo, ele está falando a todos da igreja de Esmirna, mas também está falando a cada um de nós também como indivíduo, de forma individual. Isso diz o primeiro e o último, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que conhece tudo, sabe de tudo. E diz mais, que foi morto e reviveu. Jesus aqui já tinha passado, querido, pelo sacrifício. Quando ele deu a revelação para João, João já era um homem idoso, de idade, que estava preso lá na ilha de Patmos, onde foi enviado para morrer. Já um homem de idade avançada. Então, o que Jesus tinha feito, já tinha se passado muitos anos. Glória a Deus. E aqui ele diz, aquele que foi morto e reviveu. Falando também para essa cidade, que antes também tinha sido destruído por vulcões, mas que foi reconstruída das cinzas. Jesus faz a referência para dizer que sou eu. Ele estava dizendo, aqui sou eu que estou falando. Então ouça. Aquele que é a verdade. Aquele que cumpre com o que diz. Aleluia. Verso 9 diz: eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Aleluia. Querido, Deus vê tudo, amém? Deus sabe de tudo. Sabe as tuas lutas, as tribulações que você passa, o deserto, as provações. Deus tem visto. Deus sabe de tudo. Aleluia. E aqui, querido, ele fala diretamente para a igreja. Uma carta direcionada para a igreja. Uma igreja que estava passando por lutas, por perseguições, por lutas. Queridos, uma igreja que teve muitos dos seus líderes, membros, mortos. Mortos por mortes trágicas. Determinadas mortes, queridos, amarravam as mãos e os pés. Em cada membro colocava um cavalo e depois soltava o cavalo para rasgar a pessoa no meio. Ou então colocava a esfera nas arenas. E ali tinha os judeus que viam e vibravam com
o que estava acontecendo. Porque para eles, queridos cristãos, a igreja cristã era uma seita. E era perseguida. E os judeus, queridos, eles tinham um relacionamento com os romanos. De tal forma que eles não eram perseguidos pelos romanos. Eles estavam vivendo em perfeita harmonia. Assim, a igreja cristã, neste caso, Esmirna estava sendo perseguida. Perseguida. Sendo colocado à prova verdadeira, genuína. Mas Jesus fala: eu sei as tuas obras. Aleluia. E tribulação e pobreza. Mas tu és rico. Rico por quê, querido? Porque a riqueza desse mundo não impressiona a Deus. Amém? O que impressiona a Deus, ou o que chama a atenção de Deus, é um coração íntegro, um coração fiel. É isso que atrai a atenção do Senhor. Querido, Deus vê tudo. Infelizmente, querido, as pessoas vivem em suas vidas, principalmente no meio das igrejas, uma vida de religiosidade, de ir à igreja ou de vir à igreja só no final de semana. E o restante da semana, só em dia de culto, e o restante dos dias. Querido, nós temos que ter intimidade com Deus todos os dias, direto, em todo o tempo, sabendo que Deus está conosco, que Ele vê tudo. E eu te pergunto, como é que está sendo a tua vida, fora da igreja? Você está sendo um cristão verdadeiro? Ou só é cristão na igreja? Ser cristão só na igreja, querido, é um religioso. E religioso não agrada a Deus. E religioso, querido, ele não vai ser salvo. Amém? Por quê? Porque Deus conhece as obras, nossas obras. Ele conhece as nossas vidas. Ele tem visto as nossas vidas. E aqui, uma igreja que aparentemente era pobre aos olhos naturais, Jesus diz: tu és rica. Aleluia. Tu és rica. Querido, como é que você está mensurando a tua riqueza? Você está mensurando pelo que você tem de material? Se você estiver fazendo dessa forma, você está agindo como o mundo age. A nossa riqueza, querido, não está aqui neste mundo. Amém? O nosso tesouro não está aqui nesse mundo, mas está na presença do Senhor. Aleluia. E Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras. Aleluia. Ainda que ninguém tenha visto, eu estou vendo. Aleluia. Muitas vezes as pessoas querem fazer coisas para mostrar, para que as pessoas vejam, mostrar que ela é religiosa, querendo ser uma cristã verdadeira, mostrando suas obras, os seus feitos. Queridos, Deus vê tudo, até no oculto. Aquilo que você faz no oculto, Deus está vendo. A simplicidade do teu coração, Deus vê tudo, querido. Muitos têm a ideia de que ser rico para Deus, você, um cristão verdadeiro, é aquele que é próspero. Infelizmente, querido, que nós vemos hoje e olhamos igrejas, pastores, e aquele que é bem conceituado,
é aquele que hoje é rico, que é próspero. Tem muitos aí que exigem um cachê altíssimo para ministrar, para dar palestra. Exigem acomodações de primeira, transporte, alimentação. Queridos, se Deus quiser nos dar isso, Ele dá. Amém? Não quero julgar ninguém. Cada um que sabe a sua vida. Cada um que preste conta da sua vida. Mas o que nós vemos, queridos, como Jesus está mostrando aqui para nós nessa noite, que a igreja, a princípio, ela não deve estar focada na beleza, na grandeza aqui neste mundo, mas sim na presença do Senhor. Aleluia. Querido, não sei qual a luta você está passando, mas essa palavra eu creio que é para você nessa noite, para que você venha fazer uma análise e uma reflexão sobre a tua vida de cristão, de caminhar com o Senhor, de deixar de murmurar, de fazer questionamentos, queridos, em relação à tua vida de paz e prosperidade neste mundo. Deus nessa noite está falando contigo. Eu sei as tuas obras, as tribulações que você tem sofrido, as perseguições e a pobreza que você está. Mas eu quero te dizer que você é rico. Amém? Você é rico. Aleluia. E diz mais: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Querido, ali em Esmírnia tinha 2 templos pagãos. E também tinha a sinagoga dos judeus. E Jesus falando de forma direta, que essas sinagogas de fato, era a sinagoga de Satanás. Amém? Querido, não podemos ser enganados. Precisamos estar atentos. Não existe meio termo. Ou nós estamos agradando a Deus em intimidade, andando conforme a vontade dEle, ou então não teremos salvação. Amém? Ou estamos com Deus, ou estão sendo conduzidos, guiados por Satanás. Simples, querido. Não existe meio termo. Ou é, ou não é. Ou somos verdadeiros cristãos, ou não somos. Não existe cristão mais ou menos. Existe o cristão que está em processo de libertação, mas está firme nos propósitos com o Senhor, crescendo dia por dia. Aleluia. Firme. Ainda que esteja com algo em sua vida que precisa ser liberto, mas sabe, tem consciência e tem que colocar diante de Deus e pedindo força a Deus para que venha lhe dar força para que seja completamente limpo em nome de Jesus. Aleluia. E Jesus está mostrando aqui, querido, que Ele conhece a todos, que Ele sabe de tudo, que ninguém engana a Deus. Por isso devemos ser verdadeiros diante do Senhor, para vivermos o verdadeiro Evangelho, para vivermos a esperança da promessa da salvação e da vida eterna. Verso 10 diz a palavra do Senhor: nada temas das coisas que há de padecer. Querido, essa igreja já estava sendo perseguida, mas no entanto, a palavra de Jesus é de nada temas.
das coisas que há de padecer. Ele estava anunciando que mais perseguições ainda viriam. E ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e sereis uma tribulação de 10 dias. Querido, ainda haveria mais perseguições, prisões, mas eu quero te dizer nesta noite, debaixo da permissão de Deus. Se o diabo fez ou faria alguma coisa, seria debaixo da permissão de Deus. Então, querido, se você está sofrendo perseguições, prisões, queridos, é debaixo da permissão de Deus. Mas ele diz: para que sejais tentados. Aleluia. E diz mais: e tereis uma tribulação de 10 dias. O que é que ele quer dizer com isso? Que vai passar, que é pouco tempo. A permissão, querido, é só para te provar. Aí ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei, não uma coroa feita por homem, ainda que seja de ouro, valorosa diante dos olhos do homem, mas é algo que se perde, é algo passageiro. A coroa que Jesus está prometendo aqui, querido, é a coroa da vida, a vida eterna, é a salvação. E para isso nós devemos ser fiéis, mas não fiéis de vez em quando, fiéis só quando a situação está bem, é fiéis sempre, principalmente na tribulação. Porque ser fiel enquanto tudo está bem é fácil. Ser crente, ser evangélico, ser cristão, quando tudo está perfeito, é muito fácil. E quando há tribulação? E quando há prisão? Lembremos, querido, de Paulo e Silas, pregando a palavra de Deus. E ali são o quê? São presos, são humilhados, açoitados, colocados na prisão. Mas ali estão no cárcere, na prisão, murmurando? Não, queridos. Reclamando? Não, queridos. Poderiam estar muito bem: Senhor, pregamos a Tua palavra, andamos por esse mundo pregando a Tua palavra, e o que é que o Senhor permite que aconteça conosco? Por que isso, Senhor? Por que isso? Não, queridos. Eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus, se mantendo firme diante do Senhor. Aleluia. Deus sabe de tudo, querido. Essa igreja de Hermínia, querido, ela era liderada por Policarpo, que era o líder da igreja. Esse homem, Policarpo, ele foi discípulo de João. Esse mesmo João que estava recebendo a revelação. Ele passou 20 anos sendo discípulo de João. E ele era a liderança desta igreja, perseguida. Por muitos momentos ele estava escondido, para não ser preso. Mas ali pregando, mesmo diante das ameaças, pregando o evangelho, pregando em todo o tempo. E ali, querido, quando ele estava com 86 anos, ele é preso. Ele se deixou ser preso. 86 anos. 86 anos. E alguns relatos dizem, queridos, que quando os soldados chegaram, ele diz: ok, eu vou me entregar. Alguns dizem até que ele ofereceu uma refeição para esse soldado.
mas eu peço algo, me dê um tempo para eu orar. E ali ele orou 2 horas. E aquele soldado ficaram até tocado pela oração daquele homem. Ele se entregou. E aquele soldado até diziam para ele: o senhor não precisa morrer. Basta o senhor negar o nome de Jesus. Basta isso. E ele diz: eu tenho 86 anos. Vivi 20 com João. E nesses 86 anos, Jesus tem me guardado, me abençoado. E o meu Deus é que me deu a salvação. Este eu não vou negar. E não negou. E diante disso foi uma afronta para aqueles que o prenderam. E disseram: nós vamos fazer tu sofrer. Diante de todos serás queimado. Uma morte dolorosa e lenta. E ele foi colocado, querido, no fogo. Mas dizem que dentro do fogo ele adorava a Deus. Ele exaltava a Deus, ele engrandecia o nome do Senhor. E ali diz que tempo em tempo vinham como se fosse vento. E aquele fogo não o queimava. E até que ordenaram que viesse com a lança, com a espada e o matasse. E foi dessa forma que ele foi morto, diante dos homens, com a espada. Mas diz também que o sangue dele que foi derramado era tanto sangue que apagou o fogo. Mas ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero te perguntar nessa noite: você está sendo fiel? Qual o teu nível de fidelidade para com Deus? Você tem sido fiel mesmo, de fato e de verdade? Mesmo diante das provações, tribulações? Ou você tem murmurado, tem reclamado, questionado a Deus? Querido, Deus sabe de todas as coisas. Eu sei das tuas obras. Eu tenho visto a tribulação, a pobreza que você tem passado. Mas não se esqueça, diante de mim, você é rico. Aleluia. Glória a Deus. Seja fiel até a morte. E fazendo isso, querido, receberás a coroa da vida. Há uma promessa para aquele que crê e que vive de fato e de verdade o evangelho do Senhor. Querido, eu quero repetir nessa noite que nós falamos desde o início, quando Deus nos chamou para abrirmos esse ministério. Deus falou conosco: volte ao início de tudo e pregue a palavra simples, verdadeira. Pregue a palavra. Queridos, hoje nós vemos o mundo, principalmente aqui ao lado ocidental, onde há um consumismo muito grande. As pessoas buscam riqueza deste mundo, inclusive influenciando as igrejas. E nós, queridos, não podemos esquecer que temos um chamado, primeiramente para nós, para vivermos a palavra, e também para darmos testemunho onde nós andarmos, em nome de Jesus Cristo. Jesus, quando vier a buscar a sua igreja, Ele não levará a placa de igreja, uma determinada placa, ministério, mas no meio desses ministérios, Ele irá recolher os seus.
o trigo, querido, no meio do joio, não será confundido. Ele pegará os seus. Então, amada igreja, você, querido, que nessa noite está aqui, que faz parte do ministério Fonte de Vida, viva a palavra de Deus de forma verdadeira e genuína, todos os dias. Que a murmuração não venha aos teus lábios, que o questionamento das coisas de Deus não venha aos teus lábios, mas em todo momento dê glórias a Deus, exalte a Deus, louve a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido você passar. Aleluia. Seja fiel até a morte, seja fiel até o fim. E Jesus te fala nessa noite: e assim te darei a coroa da vida. Aleluia. Essa promessa é tua. Agarra essa promessa. É um tesouro mais precioso do que o ouro mais puro. A promessa vindo do Senhor para ti. Aleluia. Para ti. E Deus tem visto a tua luta. Deus tem visto a tua peleja. Deus tem visto as tribulações que você tem passado. Mas Ele está contigo. E vai te dar força para perseverar e vencer em nome de Jesus. Verso 11 diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Queridos, aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvido que ouça. Jesus está falando nesta noite para você. Quem tem ouvido espirituais, entendimento, sabedoria, vem de Deus, que ouça. Não é alguma coisa impositiva, mas é algo vindo de Deus. A verdade. A nossa realidade que nós devemos viver. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diz mais: e o que vencer de forma individual não receberá o dano da segunda morte. Queridos, quando nós vemos uma competição, o vencedor é aquele que chega primeiro. O segundo já fica triste. O terceiro, mais triste. O quarto. Mas imagine o último que chegou. Este vem decepcionado, porque foi o último. Mas no entanto, querido, diante do Senhor, o vencedor não é somente o que chega primeiro. O vencedor, queridos, são todos que chegarão. Aleluia. Podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, foi difícil. Precisei me arrastar. Todo ensanguentado. Cheio de cicatrizes e marcas. Mas aqui estou. Eu cheguei. Eu cheguei. Glória a Deus. Amém, queridos? Por isso é o que diz: o que vencer. O vencer aqui seria o que chegar. O que chegar não receberá o dano da segunda morte, querido. Querido, estamos passando por lutas, batalhas, provações, momentos difíceis. Mas temos que nos manter firmes. Como esse irmão, querido, dessa igreja. Esmirna, querido. Uma igreja fiel. Uma igreja agradável ao Senhor. Fonte de vida. Que nós sejamos uma igreja fiel, agradável ao Senhor. Até o fim. Em nome de Jesus. Querido, curva a tua cabeça agora. Fecha os teus olhos. Pai amado, Pai santo, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, te agradecemos
pela tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento que nós recebemos de ti. Pai querido, te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pela tua ajuda, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, que mesmo diante das provações, tribulações, momentos difíceis, Senhor, nós cremos em ti. Cremos na tua palavra, cremos que tu estás conosco. Que o Senhor tem nos dado força, sabedoria para continuar. Nós não queremos desistir, Pai. O que queremos é continuar, sermos fiéis a ti até o fim. Ainda que tenhamos que passar pela morte, Pai, mas nós queremos ser fiéis. Não negar o teu nome. Pelo contrário, em todo tempo, Senhor, engrandecer, exaltar o teu nome, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dai-nos essa força, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguiremos, mas sabemos que o teu Espírito que habita em nós, tem nos dado força, Senhor, e assim nós cremos, que juntos, no mesmo propósito, vivendo a tua vontade, Senhor, nós iremos continuar dia após dia. E mesmo diante das disputas, perseguições, dificuldades, provações, Senhor, nós cremos, Senhor, que nós vamos vencer. E que nós chegaremos diante de ti, Senhor, como igreja, individuais, como igreja, Pai, entidade, Senhor, juntos, te agradando dia após dia, cumprindo a tua vontade e vivendo na fé até o fim, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.